Olá pessoal, estamos de volta, tá certo? Agora com a nossa aula de geografia, onde nós vamos falar sobre os movimentos da Terra e suas consequências, tá bom? No livro de vocês, na página 93. Vamos começar falando aí o movimento de rotação, certo? Bom pessoal, a Terra, ela realiza, movimentos no espaço celestial. E assim, são vários movimentos, porém, dois deles destacam-se por provocar consequências sensíveis e visíveis no espaço natural e geográfico, que são movimentos de rotação e de translação, certo? O movimento de rotação, pessoal, é um dos mais importantes que a Terra executa, certo? Corresponde ao giro que ela faz em torno do seu próprio eixo, como se fosse um peão, certo? Esse movimento, gente, ele dura aproximadamente 24 horas, para ser mais exatos, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, tá? E esse período corresponde aí a um dia do nosso calendário, certo? Agora vamos para esse tópico aí, sucessão dos dias e das noites. Bom, gente, esse movimento giratório, diante do Sol, faz com que, enquanto uma face do nosso planeta está iluminada pelo Sol, a outra esteja completamente escura, tá? Gerando o dia para algumas áreas do planeta e a noite para outras, certo? Entre essa faixa de luz e de escuridão, encontramos uma região de meia luz, que dependendo da porção do espaço terrestre, pode ser denominada de entardecer ou amanhecer, certo? Agora vamos falar aí sobre os fusos horários, tá bom, pessoal? Pois vamos lá. O estudo dos fusos horários, gente, representa-se uma oportunidade, de misturar todo o conhecimento que vocês acumularam até agora, certo? Inicialmente vocês aprenderam, no início aí, sobre o conceito de espaço e paisagem, certo? Um pouco depois vocês caminharam, na trilha da orientação sobre o espaço geográfico. E assim, nesse momento vocês aprenderam a se orientar pelos pontos cardeais e assim, de forma natural, estudaram que o ponto cardeal leste ele localiza-se aproximadamente onde o Sol nasce todas as manhãs. Daí a denominação de nascente. Lembraram? E assim, pessoal, para entender as diferentes formas de horas, que existem sobre o planeta, é necessária a utilização desse conhecimento, tá? Pois se o sentido do movimento de rotação da Terra é do oeste para o leste, o Sol nasce a leste. E essa porção do planeta é a que recebe primeiro a luz solar, certo? Portanto, as horas nessa região são mais adiantadas do que nas partes que estão em direção a oeste, tá certo? Então, pessoal, o passo agora é saber como se identificam as horas exatas em diferentes pontos da Terra. Para isso, vocês vão buscar aí na memória de vocês o conteúdo que vocês estudaram sobre coordenadas geográficas, onde aprenderam que foram criadas diversas faixas de meridianos, ligando um polo da Terra a outro, sendo o mais importante deles, o de Greenwich, pois é considerado o meridiano inicial, devido a uma convenção internacional que ocorreu nos Estados Unidos, em Washington, tá bom? Em 1884. E ele passou, gente, a ser utilizado até hoje para padronizar todas as horas do planeta. A partir desse momento, foram criadas outras 24 faixas de fuso, aí onde vocês lembrarão, que o dia possui 24 horas, sendo 12 faixas de fuso para leste, e outras 12 a oeste, tá bom? E a partir de Greenwich, gente, as horas são mais adiantadas em direção ao leste, ou seja, cada faixa de fuso a leste ou à direita de outra tem uma hora a mais que a anterior, certo? E assim, gente, em virtude da posição de nascimento do Sol,
do sentido do movimento de rotação, todas as áreas localizadas a leste de Greenwich possuem horas mais adiantadas que as áreas que estão a oeste desse meridiano, certo? Então vamos lá, pessoal. O tempo universal coordenado, que abreviadamente a gente usa as letras UTC, certo? Que ele pode também significar tempo civil. É o fuso horário, tá, de referência a partir do qual se calculam todas as outras zonas horárias do mundo. E assim, pessoal, vale ressaltar, tá, que todas as horas do nosso país estão atrasadas com relação a Greenwich, certo? E assim, o Brasil ele possui 4 fusos horários, como vocês podem observar nesse mapa aí, tá bom? O primeiro deles é o das linhas oceânicas, né, como Fernando de Noronha, e encontram-se 2 horas atrasados em relação à hora de Greenwich, certo? O segundo abrange as regiões sul, sudeste e nordeste, além do estado de Tocantins, do Pará, Amapá e de Goiás. E este é o horário oficial do país, o chamado aí horário de Brasília, tá? O terceiro, gente, abrange os estados de Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, bem como parcela aí do Amazonas. E é 1 hora atrasada em relação ao horário oficial do Brasil, certo? E o quarto, né, contempla o estado do Acre e a parte do Amazonas, certo? Agora, pessoal, vamos falar aí sobre o caminho aparente do Sol, tá bom? Bom, com certeza vocês já notaram, né, que desde a hora que vocês acordam até a hora que vocês vão se preparar para o jantar, o Sol ele não se encontra no mesmo ponto do céu. E nós temos a impressão de que ele passa sobre a nossa cabeça ao longo da manhã e da tarde, certo? De manhãzinha, gente, ele está a leste, que é baixo no horizonte, e desse momento em diante descreve uma rota de subida no céu, que faz com que mais ou menos ao meio-dia ele esteja a pino, certo? Ou seja, no ponto mais alto, sobre nossas cabeças. E a partir de então, comece a baixar no horizonte em direção ao oeste até desaparecer ao final da tarde. Na verdade, pessoal, não é o Sol que desloca do leste para o oeste, e sim o nosso planeta que descreve uma trajetória de oeste para leste, fazendo, né, com que tenhamos a sensação de que o Sol está passando sobre a nossa cabeça, quando na verdade, somos nós que estamos girando sobre o nosso próprio eixo em relação ao Sol, tá bom? Agora vamos para esse tópico aí, tá bom? Que vale ressaltar, né, que é outro importante movimento que a Terra realiza no espaço, né, que gera consequências sobre as diferentes sociedades, tá bom? Então, gente, a translação é o movimento que a Terra executa em torno do Sol, certo? Esse movimento em torno do astro-rei não apresenta uma forma circular, e sim elíptica, certo? Ou seja, circular achatada. Nessa sua trajetória, gente, o eixo da Terra, em torno do qual o planeta realiza a rotação, apresenta-se inclinando em relação ao plano de órbita, certo? Como mostra aí essa figura. E assim, pessoal, esse movimento, tá? Ele tem a duração de 365 dias, tá? Onde ele foi adotado como medida de tempo, né, para a elaboração do calendário, tá bom? E assim, gente, antes, né, de apontar qual a principal consequência da translação, é necessário que vocês compreendam que não é apenas a órbita que acarreta tais consequências, tá? E sim sua conjugação com a inclinação de seu eixo imaginário, que faz com que ao longo do ano, né, os hemisférios norte e sul recebam quantidades diferentes de luz solar, tá bom? E assim, né, vai resultar no surgimento de diferentes estações do ano, bem como na criação de ambientes climáticos e formações vegetais bastante diversificadas.
Agora, pessoal, vamos falar aí das estações do ano, tá bom? Na figura que eu coloquei para vocês encontrarão, né, graficamente representado o movimento anual de translação terrestre, tá bom? Onde também estão representados aí os períodos das 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno, ok? E além disso, né, estão indicadas as datas aproximadas de começo e fim de cada uma dessas estações. E essas datas, né, recebem os nomes de solstícios e equinócios, tá bom? Pois bem, pessoal, os solstícios, tá, eles ocorrem nos dias 20 e 21 de junho e 20 e 21 de dezembro, tá? Em 20 e 21 de junho, começa o inverno no hemisfério sul e o verão no hemisfério norte. Em 20 ou 21 de dezembro, começa o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte, tá bom? E assim, ao longo dessa trajetória, a duração dos dias e das noites varia. A palavra solstício significa parada do sol e remete a uma crença, né, dos gregos antigos de que no dia 21 de dezembro o sol parava por um tempo maior, né, para aquecê-los. Nessa data, pessoal, a diferença de duração entre dias e noites atinge o seu máximo. Já a palavra equinócio, né, significa noite igual ao dia e se refere ao fato de que nesses dias a noite e o dia têm a mesma duração em todo o planeta, 12 horas, tá bom? Aí, se vocês observarem novamente a figura, vocês verão que no dia 20 e 21 de junho, em virtude, né, da inclinação do eixo da Terra e de sua posição em relação ao Sol na órbita, o hemisfério norte está mais voltado para o Sol. Nesse momento, os raios solares incidem, né, perpendicularmente sobre a linha do Trópico de Câncer, marcando os solstícios de verão, né, que é o começo do verão, para o hemisfério norte, e o solstício de inverno, que é o começo do inverno, para o hemisfério sul, certo? E nessa data, pessoal, os dias serão mais longos e as noites mais curtas para o hemisfério norte, tá bom? E as noites, né, serão mais longas e os dias mais curtos já aí para o hemisfério sul. No entanto, gente, vale ressaltar que essa diferença é mais acentuada quanto mais distante a região estiver da linha do Equador, tá bom? Já no dia 22 ou 23 de setembro ocorre o equinócio, que marca aí o início da primavera para o hemisfério sul e do outono para o hemisfério norte, certo? Nesse momento, pessoal, ambos os hemisférios recebem a mesma quantidade de luz solar, uma vez, né, que os raios solares incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador. Notem que nesse espaço de deslocamento do planeta em sua órbita, a quantidade de luz foi diminuindo para o hemisfério norte e aumentando aí para o hemisfério sul, ok? Seguindo em sua órbita, pessoal, no dia 20 ou 21 de dezembro, ocorre um novo solstício, tá? Agora o solstício de verão acontece para o hemisfério sul e o de inverno no hemisfério norte. Nesse momento, pessoal, os raios solares eles incidem perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio, né? Fazendo com que os dias nesse hemisfério sejam mais longos e as noites mais curtas, enquanto no hemisfério norte ocorre o contrário. As noites são mais longas e os dias mais curtos, certo? E continuando a sua órbita aí, no dia 20 e 21 de março, outro equinócio, né? Nesse dia aí acontece o início da primavera para o hemisfério norte e do outono para o hemisfério sul. Notem novamente, né, que nesse espaço de deslocamento do planeta em sua órbita, a quantidade de luz foi diminuindo agora para o hemisfério sul e aumentando aí para o hemisfério norte, tá bom? Novamente, em qualquer lugar da Terra, dias e noites terão aí a mesma duração, tá bom? E assim, pessoal, nem todas as regiões do planeta podem vivenciar
claramente a passagem das 4 estações do ano, certo? As regiões polares e tropicais não percebem com clareza, tá? No caso aí das zonas polares, a pouca perpendicularidade dos raios solares sobre os solos faz com que as temperaturas sejam muito baixas, né? Geralmente abaixo de zero, tá bom? Além, né, de propiciar um período de falta de luminosidade que corresponde ao inverno e de luminosidade aí que corresponde ao verão, certo? Então, pessoal, o que é que nós iremos fazer, né? A gente vai dar uma parada aqui nesse conteúdo, tá bom? Iremos lá no grupo, onde nós vamos fazer uma chamada de vídeo para que a gente possa conversar, possa tirar as dúvidas e possa comentar sobre o conteúdo estudado, tá bom?